Salve, salve, galerinha! Nós estamos aqui para mais uma aula. Dessa vez vamos falar sobre a independência, o processo de independência dos Estados Unidos. Então vamos lá. Gente, primeiro é importante destacar sobre a história dos Estados Unidos é que eles vão ter uma colonização muito diferente daquilo que nós estamos habituados, né? Como, por exemplo, o arroxo por parte da metrópole. No caso americano, especificamente, nós temos observado que não houve um rígido controle político sobre as 13 colônias, né? As 13 colônias, nome dado aí aos Estados Unidos nesse contexto, tá bom? Tanto é verdade que o exclusivo colonial, ou pacto colonial, não aparece com muita ênfase nessas colônias, tá bom? Você já sabe, né, que as 13 colônias, nós temos pelo menos dois grandes grupos aí, aquele mais ao norte, de povoamento, né, com a economia mais voltada para o mercado interno, e aquele grupo de colônias mais ao sul do território, tá certo? Com uma economia de exportação, né, agroexportadora, tá bom? Então, vejam só, essa liberdade, de certa forma econômica, que apareceu nas 13 colônias, se mostra a partir do comércio triangular que existiu entre a América, as Antilhas e a África. A América que fornecia os bens do campo, né, agrários, as Antilhas, o oferecimento aqui do melaço, e a África, o oferecimento de escravos. Então havia uma rotatividade entre esses produtos nessas três áreas, por isso o nome de comércio triangular. Fica de olho que isso costuma ser cobrado em questões desse assunto sobre independência dos Estados Unidos, tá bom? Gente, como nós vimos nas aulas anteriores sobre o iluminismo ele propunha algumas ideias que foram captadas pelos colonos americanos, né? Por exemplo, o direito a se representar, né, na política da Inglaterra, o que não ocorria, não havia uma opinião a ser ouvida por parte das autoridades inglesas concernente aos colonos aqui na América. Nós vimos também que não havia uma divisão do poder, até porque o rei, né, a monarquia inglesa controlava a região, e os direitos naturais, os princípios que o John Locke defendeu também não eram observados. E essas ideias iluministas começam a ganhar corpo e vão, logicamente, influenciar os movimentos no continente desde então. Não vai ser só a independência dos Estados Unidos que vai sofrer essa influência, tá bom? Outras áreas da América também vai sofrer, inclusive o Brasil. Vejam bem, essa política que antes era mais frouxa, ela começa a dar lugar a uma política mais arrochada quando os americanos, ou melhor, os ingleses, vão se envolver na famosa Guerra dos 7 Anos contra a França. Era uma luta que envolveu outros países, nós destacamos a Inglaterra e a França, porque os dois brigavam pela hegemonia no continente, tá certo? E vai acabar com a vitória dos ingleses. No entanto, essa guerra foi muito custosa aos cofres ingleses. Esses custos, então, acabaram sendo revertidos para os colonos aqui na América. Então perceba, uma guerra que ocorreu lá na Europa reflete diretamente na prática, na vivência dos colonos americanos. Então, a partir desse momento, os ingleses começam a publicar uma série de leis que vão despertar os americanos para uma luta pela sua independência. Então, acompanhe comigo aqui. O parlamento inglês promulgou algumas leis importantes, como a lei do açúcar, do selo e do chá. Na lei do açúcar, né, os colonos deviam comprar unicamente esse açúcar que vinha da Inglaterra, né, pela Companhia das Índias Orientais. Deveria, quando tivesse que publicar alguma coisa, algum documento, uma carta, receber o selo inglês, e isso custava dinheiro, né?
O chá também, apreciado pelos americanos, foi monopolizado pela Companhia das Índias Orientais. Então, tudo isso aí, gente, levou a um certo descontentamento, né? Houve também a famosa lei do aquartelamento, que obrigava os colonos a receberem soldados da Inglaterra nas suas casas e lhe proporcionar alimentação. Então, tudo isso gerou um certo desconforto. Em Boston, em 1773, houve um evento famosíssimo que nós chamamos de Festa do Chá. Alguns colonos americanos fantasiados de índios invadiram uma embarcação e derrubaram, afundaram algumas caixas de chás desses ingleses. E isso gerou uma represália por parte do governo inglês, que nós chamamos de leis intoleráveis. Dentro dessas leis intoleráveis, destacamos duas coisas importantes. Fechamento do porto de Boston, isso era problemático para a economia da colônia. E segundo, os ingleses exigiram que os colonos americanos pagassem o prejuízo desse afundamento do chá. Então, observa-se com esses dois eventos que a situação entre ingleses e colonos azedou de vez, tá bom? Nós voltamos logo mais com a segunda parte sobre independência dos Estados Unidos.